O Frei Alvaci Mendes da Luz é doutorando em História pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e, se pesquisei bem, é docente da Universidade de São Francisco, é isso? Isso. Perfeito. A sua fala se chama Irmandade de São Benedito em Conventos Franciscanos. Uma catequese direcionada. Por favor, fique à vontade. Muito bem, então, obrigado, André, pela apresentação. Professora Regina, também obrigado pelo convite e a possibilidade de estar aqui, né, com pesquisadores assim tão interessados e tão afinados com o franciscanismo, que me desperta uma admiração gostosa. É um lugar interessante de estar, discutir o franciscanismo, que para nós é tão caro, né? E que faz parte do dia a dia, mas ver ele sendo discutido com essa propriedade acadêmica, com esse interesse bastante importante, né? Então, a minha apresentação, ela vai seguir nessa linha do franciscanismo como um todo. Como a pesquisa de mestrado foi sobre São Benedito, então eu fiz um recorte para essa apresentação mais específico sobre a presença da devoção de São Benedito em conventos franciscanos e o lugar específico dessa devoção, que aqui no Brasil vai ter toda a sua fundamentação aí, um contexto social, o contexto religioso, né, e o porquê que a imagem de São Benedito, em determinados conventos, vai estar num lugar, em outros em outro, e a partir do passar do tempo, essa imagem vai ganhando também mais destaque dentro do cenóbio franciscano e dentro da própria igreja e da Capela Mor, né? Hoje também é dia de São Benedito, então a gente está aí entre São Francisco e São Benedito, ontem e hoje. No Brasil, essa particularidade da devoção a ele ser celebrada no dia 5 de outubro, apesar de São Benedito ser um santo cultuado no país todo, né? Então, vou passar os slides e a gente vai seguindo aqui. Então, coloquei aí um primeiro texto, que é a citação do nosso Frei Jaboatão. Ele já apareceu por aqui, e ele vai aparecer nas pesquisas. Quem estuda franciscanismo, de um modo geral, se depara em algum momento com o Jaboatão, e o Jaboatão, então, no século XVIII, essa versão é do XIX, essa publicação, mas ele escreve no XVIII. O Frei Jaboatão, ele vai citar, então, a presença de São Benedito, ou da devoção a esse santo, nos nossos conventos, nos conventos franciscanos, que é uma devoção muito, muito particular, segundo ele, porque além de estar já nas igrejas dos próprios pretos, ou seja, a igreja do Rosário, a igreja que particularmente devotada às Irmandades do Rosário, também ele vai aparecer em altares e capelas dedicados ao santo dentro de conventos franciscanos. Então, o Jaboatão cita algo que vai acontecer muito, vai ser muito recorrente no período colonial, que é essa presença de São Benedito, da devoção a São Benedito nos conventos franciscanos do Brasil. Mas antes da gente entrar nessa questão propriamente do lugar específico da devoção em conventos franciscanos, eu gostaria de fazer uma introdução, que vai ser uma introdução um pouquinho longa, sobre o modelo de franciscanismo que vai ser o modelo mais forte aqui no Brasil, ou seja, vai ser o modelo introduzido pelos portugueses, que vai ser que vai dar origem, que vai influenciar muito na devoção, na iconografia, nas pinturas de teto, na azulejaria, dos nossos conventos, que é um modelo de franciscanismo muito próprio, muito característico, e que para mim é uma descoberta também. Eu, sendo franciscano e estudando a história da ordem, já desde o noviciado, fui me deparar com
com esse tipo de franciscano, né, esse modelo franciscano, nas pesquisas mais recentes, para entender São Benedito e depois entender, então, qual era o franciscanismo trazido pelos ibéricos aqui para as Américas, né? Que é introduzido no século XVI, com a fundação do primeiro convento em Olinda, em 1585, e depois ao longo da construção dos conventos todos aqui do Brasil. Então, desde o século... Por isso a minha pergunta para a professora Angélica, anteriormente, hoje de manhã, desde o século XIII, já conviviam no seio da ordem franciscana duas correntes muito distintas. Para quem estuda medievalismo, o André pesquisa isso, ele percebeu já e percebe nas pesquisas que essa linha dos espirituais e dos frades claustrais vai ser uma constante, depois essa linha do convento, o claustro e a observância, a itinerância, o cumprimento da regra, vai também persistir ao longo do franciscanismo todo, e, aliás, é algo muito recorrente, inclusive no século XX, ele volta sempre à tona, a questão da regra e da observância. Mas, na ordem, essas duas correntes, então, elas vão seguir ao longo do 13, do 14, do 15, uma linha mais aberta a privilégios papais, mais moderada em relação à pobreza, vivendo em grandes conventos, que depois ficaram conhecidos como conventuais ou claustrais, e uma segunda corrente mais radical em relação à pobreza, à itinerância, alheia a privilégios, e observante da regra de São Francisco, que eram chamados frades observantes, os frades da observância. E aí, ao longo do século XIII, XIV, essas duas correntes, com muitas discussões internas em relação à pobreza, principalmente, e à observância da regra, eles vão entrar no final do século XIV já, mas no XV, com divisões internas que se acirram de um modo tão grande que não é mais possível, no seio do franciscanismo, um único grupo de frades, ou os frades franciscanos, ou a ordem dos frades menores. Então, o Papa Leão X, em 1517, ou seja, no começo, a primeira metade do século XVI, divide a ordem em duas, a ordem dos frades menores claustrais ou conventuais e a ordem dos frades menores da regular observância. Lembrando, né, a observância, ela persiste como um modelo de franciscanismo já desde São Bernardino de Sena, que é um dos grandes expoentes da observância, um dos grandes modelos, e quando Bernardino de Sena é canonizado, a observância tem, inclusive, um frade, que é um frade da observância. Então, ela ganha uma relevância tão grande, a ponto de a observância passar, né, à frente da claustra. Então, tudo aquilo que a observância criticou ao longo dos séculos vai acontecer com ela também. Os privilégios vão ser agora para a observância, a legitimação da Igreja de Roma vai ser dada à observância, o ministro-geral da ordem vai ser um frade da observância, e os claustrais, então, têm que obedecer, inclusive, até a separação, a divisão, né? Os ministros provinciais precisam obedecer ao ministro-geral da observância, e ela, então, ganha essa relevância tão grande dentro da ordem. Mas mesmo dentro da observância, e aí, para mim, essa é a novidade, dentro da observância, vários grupos, o tempo todo, questionam a questão dessa regular observância, ou seja, a questão dos privilégios, a questão da regra, a questão da pobreza. E essa linha da observância vai mais restrita, ou seja, mais estrita ou estreitíssima, como eles chamam também, ela vai surgir no final do 15, mas ela vai entrar em Portugal no comecinho do 16, surge na Espanha, alguns frades da estrita observância, entram em Portugal no 16, e em pouco menos de um século, os frades da estrita observância já são a grande maioria dos frades na Península Ibérica.
Esses frades, então, vão ser eles que vão ser os frades que vão vir para o Brasil, os frades da estrita observância. Eu insisto nessa questão porque é o modelo franciscano da estrita observância, ou seja, mais rigoroso, mais penitente, muito mais ligado a uma vida de pobre. Então, as representações que eu trago aqui de azulejos do convento de Santa Maria da Rábida, que foi a casa onde viveu Pedro de Alcântara, eles trazem, inclusive, os frades com esse modelo de hábito remendado, eles descalços, então, frades que andavam, na grande maioria, descalços. Esse modelo de franciscanismo é um modelo que vai vir para o Brasil. Nós não vamos ter no Brasil, na colônia, frades claustrais. Nós não vamos ter na colônia frades da regular observância, nós vamos ter apenas os frades da estrita observância. E claro, é um pouco diferente dos frades que depois vão surgir, que são os capuchinhos. O Frei Adriano aí é capuchinho, né, mas eles surgem na Itália. Esse grupo se mantém obediente aos frades da regular observância, mas eles questionam essa vida aí mais aberta a privilégios, né? Então, os frades da estrita observância ficaram conhecidos em Portugal como frades do capuz, ou capuchos, muito parecidos com a reforma dos capuchinhos, que vem logo em seguida, 1525. Na Espanha, eles eram chamados de frades descalços. Então, os capuchos ou os descalços que vão prevalecer sobre os demais em toda a Península Ibérica. A grande maioria dos frades e das províncias serão províncias capuchas. E também nos territórios de colônia, da colônia espanhola, tanto a colônia espanhola quanto a colônia lusa e os territórios de domínio, os frades da estrita observância serão a grande maioria. E isso explica o nosso Benedito, e explica também a grande devoção a São Benedito no Brasil, porque a região da Sicília, a região de São Benedito, é a região dominada aí pela coroa de Aragão, da família de Aragão, a coroa espanhola, e Benedito, então, vai viver o franciscanismo dele em um convento da estrita observância. Isso explica também o modelo de Benedito ter sido trazido para o Brasil, para as Américas como um todo, ou seja, desde do sul dos Estados Unidos, hoje Califórnia, até a Argentina. Nós temos a devoção bastante divulgada nas Américas, por conta dos frades do capuz, os frades capuchos, que vão, inclusive, aí, com interesse catequético, trazer essa devoção para o Brasil, né, e para as Américas como um todo. Esse franciscanismo, repito, esse franciscanismo vai influenciar esse modelo da ascese, da penitência, da vida de oração, do regramento, do hábito surrado, vai influenciar o franciscanismo brasileiro, e a iconografia brasileira, e a imaginária devocional brasileira. Inclusive, os santos de devoção no Brasil, os santos franciscanos de devoção no Brasil, muitos são de origem capucha. Lembrando, então, os capuchos chegam aqui no Brasil, todos os conventos construídos aí, citado pela professora Angélica, construídos, os 28, são conventos capuchos, originalmente de províncias capuchas, tanto no litoral do Nordeste, litoral do Sudeste. Eu pesquiso mais particularmente os daqui da província da Imaculada, mas mesmo no Pará, Maranhão, são províncias capuchas que vêm para o Brasil, né? Nas principais vilas, cidades coloniais, eles são seus responsáveis pela entronização da devoção e divulgação a diversos santos populares no Brasil, a Imaculada Conceição, a devoção à Imaculada, que já é medieval, mas é trazida pelos franciscanos como um todo, São Francisco, Santo Antônio, depois São Luís, que são os santos da primeira fase, né, os santos do franciscanismo inicial,
E depois São Bernardino, São Tiago das Marcas, São Pascoal, que são os santos da observância, São Benedito, Santo Antônio de Catejeró, São Pedro de Alcântara, e aí são os frades e os santos da estrita observância. No caso particular de Benedito, aí a gente entra em Benedito e a questão da devoção a São Benedito no Brasil. Essa devoção é trazida já no século XVI, pouco tempo depois da morte do santo, que acontece aí em 1589, no século XVII, desculpa, a introdução da devoção, que se tem notícia aí, de 1613, né, o primeiro relato. A morte do santo aconteceu em 1589, então no século XVI. Mas no caso de Benedito, há uma catequese direcionada, uma intenção catequética voltada aos escravizados, a princípio dos escravizados dos próprios conventos, os escravizados que trabalhavam para os frades, mas depois aberto também às irmandades e aqueles que quisessem se agregar a essas irmandades, né? E há uma intenção dos frades em criar esse santo, em trazer essa devoção para cá, com o aumento do fluxo de escravizados no Brasil ao longo do 17, 18, 19. Então, no 17, a entronização desse santo e a busca de um modelo de santidade lá na Sicília, Capucho, um frade de uma vida de ascese, uma vida de disciplina, de penitência, que pudesse ser apresentado como modelo para os escravizados, tem em Benedito o seu grande exemplo, o seu grande santo, né? É um frade da estrita observância, estrito observante da regra, é pobre, é simples, é iletrado, é irmão leigo, ou seja, não é padre. Então, Benedito é o modelo que vem para o Brasil e que dá muito certo na catequese e na estratégia de evangelização. E aí eu vou me servir agora das pesquisas do professor Ivan Cavalcante Filho, que é um professor da Universidade Federal da Paraíba, para trazer para vocês um pouco dessa presença da devoção e a presença do santo nos conventos capuchos do Nordeste, e depois tento trazer um pouco, a partir das minhas pesquisas, os conventos capuchos do Sudeste e a presença de Benedito. E eu recorro ao professor Ivan, porque ele fez uma pesquisa muito detalhada, minuciosa, do lugar exato das capelas, oratórios e lugares de devoção de Benedito nos conventos do Nordeste. E ele vai citar, inclusive, que nos 13 conventos que ele pesquisou do Nordeste, ele encontra ao menos uma citação da existência dessas irmandades, desses grupos voltados aos escravizados do convento ou escravizados da própria vila e cidade. E o quanto os frades trabalham para que essa devoção seja introduzida, respeitando, e aí eu acho interessante a pesquisa do professor Ivan, respeitando uma hierarquia social e uma hierarquia canônica. Por quê? Como o santo é introduzido no Brasil sem ser santo, canonicamente falando, ou seja, canonizado, a devoção entra quando ele ainda é o que nós chamamos hoje de servo de Deus, ou seja, há uma fama de santidade, mas não há um processo canônico. Ele não é beato e nem santo. E aí, como colocar essa devoção dentro da igreja? Qual o espaço que a gente vai reservar para ela? Respeitando, de novo, né, a hierarquia social. Os escravizados não podem entrar em determinados lugares da capela mor ou da nave central. Então, nós precisamos encontrar um lugar para esse oratório, para esse lugar de colocar o santo. E o professor Ivan vai identificar em cada um dos conventos, eu trago agora alguns aqui, para a gente localizar o São Benedito e a devoção dentro dos conventos, né? Então, ele vai dizer que os lugares dedicados à devoção vão estar aqui numa escala
dentro desses lugares citados por ele. Então, os primeiros, né, em capela anexa a Galilé, ou seja, logo na entrada da igreja. Depois, em oratório, também na portaria do convento, ou seja, na parte da entrada. Em sala de oração contígua à portaria, ou seja, uma sala logo na entrada do convento também, nas partes mais externas, ou, no máximo, numa capela próxima à entrada da igreja, e aí ele ainda localiza do lado da epístola, não do lado do evangelho, mas do lado da epístola, oposto ao altar-mor. E, por fim, então, em altar do lado do evangelho, já próximo da capela-mor, mas isso muito já mais recente, ou seja, no século XIX, que ele vai encontrar, com modificações, ampliações e reformas na igreja, ele vai encontrar um altar, que eu vou mostrar aqui, já próximo da capela-mor. Mas em nenhum dos casos, nos altares colaterais ou no altar-mor. Jamais. Sempre nos lugares menos sacros ou menos valorizados dentro do espaço do cenóbio. Então, o mais próximo da porta, na Galilé, mais próximo da portaria, ou, no máximo, na nave central, mas nas primeiras capelas, logo quando alguém entra na igreja, né? Então, a historiografia revela, né, que tais restrições de espacialização para o culto a São Benedito impostas às irmandades acolhidas nos conventos estavam relacionadas com o status de devoção no contexto católico daquela época. Entretanto, as evidências cronológicas atestam que os espaços de culto supracitados não ocorreram simultaneamente. Antes foram determinados por fatores socioculturais, litúrgicos e canônicos que envolveram a devoção e suas irmandades ao longo do tempo. Então, há todo um respeito sociocultural para a localização desses santos, ou desse santo, ou dessa devoção dentro do cenóbio franciscano. E aí, o professor Ivan, então, cita alguns conventos, eu trago eles aqui. O primeiro, o convento de Santo Antônio de Cairu, na Bahia, e a localização, então, da capela dedicada a São Benedito, logo na Galilé, né, aqui na parte ao lado da entrada principal. A Galilé é o número 1, nós temos aqui, nave central número 2, e logo na lateral da Galilé, então, uma capela dedicada a São Benedito no convento de Cairu, na Bahia. Isso lá no começo da fundação do convento, segundo o professor Ivan. O fato de estar localizado na extremidade oposta à capela-mor, que aparece aqui no número 3, olha, revela as restrições que havia para o acesso de escravizados nos templos católicos. Então, os escravizados também tinham grande dificuldade para o acesso, ou não eram permitidos, né, o acesso à capela-mor, número 2 aqui, e a nave central, número 2, e capela-mor, aqui, número 3. Então, muito difícil, no século XVII, o acesso de escravizados a esses espaços. Então, nós criamos, ou solucionamos esse problema, criando uma capela devocional aqui na Galilé. O convento de Salvador, ele localiza também, mas aqui um caso mais específico, porque tratamos de um convento muito grande, com uma escravaria bastante numerosa, a escravaria do convento de Salvador já nos seus primeiros anos, uma capela construída logo na entrada, no lado da epístola. Aqui nós temos, então, a nave central, número 1, e ao lado oposto à capela-mor, uma capela dedicada a São Benedito, na entrada da igreja de Salvador. À esquerda, no outro lado, está a capela de Santa Efigênia, também uma devoção de escravizados, e que era bastante forte na Bahia. Então,
Pelo número de escravizados e a necessidade de uma capela um pouco maior, o professor Ivan vai dizer, então, que os frades solucionaram esse problema construindo uma capela dentro da nave, mas uma capela, inclusive, um pouco maior no convento de Salvador. Aqui um outro exemplo, o convento de Santo Antônio de Sirinhaém, em Pernambuco. Novamente, do lado de fora, nesse caso, não estamos na nave central e nem na Galiléia, esse convento não tem Galiléia, mas, em todo caso, uma sala de oração contígua à portaria, número 5 aqui é a portaria do convento, e ao lado uma sala de oração, um lugar para a devoção a Benedito no convento de Sirinhaém. Novamente, um outro convento, o convento de João Pessoa, na Paraíba, e nesse convento, o professor Ivan vai localizar uma capela, não dentro da nave central e não, muito menos no altar-mor, mas uma capela o que era chamado de Via Sacra, conhecido como Via Sacra, esses corredores de acesso à sacristia. A sacristia está aqui no número 5, número 6, os dois lados, os corredores de acesso, a Via Sacra chamada, e na Via Sacra, então, uma capela dedicada a São Benedito. Do lado de fora do templo, da nave central e do altar-mor, mais um espaço, então, um pouco mais próximo do altar-mor, mas ainda não nos lugares nobres do cenóbio, nem do templo, né? Por fim, e aí esse é numa reforma, numa obra mais recente, o convento de Santa Maria Madalena, já no século XIX, ele encontra, então, um altar retábulo dedicado a São Benedito um retábulo lateral, já próximo, no lado do Evangelho, e já próximo da Capela Mor. Mas isso no século XIX. Por quê? A explicação é canônica. São Benedito vai ser canonizado no século XIX, em 1807, e aí sim, depois de 1807, é possível, então, um altar próprio dentro do templo da nave central dedicado a São Benedito. E aí, como essas modificações na igreja, no convento de Santa Maria Madalena, aconteceram no 19, foi possível, então, construir um altar aqui dedicado, e, inclusive, campas para enterramento de escravizados no claustro do convento. As campas que ele cita estão dentro do claustro, aqui, já internas, né? O professor Ivan não pesquisou os conventos do Sudeste. Ele, inclusive, deixa bem claro que a pesquisa dele se restringe aos 13 conventos do Nordeste, que é o objeto de pesquisa dele, mas, a partir das minhas pesquisas, eu consegui, então, localizar a devoção a São Benedito e alguns altares também nos conventos do Sudeste. São províncias diferentes, então nós temos a província de Santo Antônio do Nordeste, da Bahia acima, e nós temos do Espírito Santo abaixo a província da Imaculada Conceição, que é essa província que eu pesquiso. E, por conta do objeto de pesquisa do mestrado, foi possível localizar várias irmandades ou a presença de Benedito em vários desses conventos do Sudeste, e aí eu gostaria de citar alguns para vocês. Por exemplo, o convento São Francisco de Vitória, que já é do século XVI. No caso dele, a irmandade, no final do século XIX, ela, por uma presença já consolidada, no final do XIX, ela administra a igreja e o convento, um caso muito parecido com o que aconteceu em São Paulo, e a solução para o bispo e para o clero local, para tirar a irmandade dali, foi proibi-los de fazer procissão e ganhar o dinheiro com a devoção, né, as festas de São Benedito em Vitória. É uma solução para que a irmandade não estivesse mais ali mas eu gostaria de frisar também, eu não fiz uma pesquisa minuciosa como a do professor Ivan, de ir lá e localizar exatamente o lugar do altar ou do oratório dentro do convento, mas pelas pesquisas é possível identificar a presença da irmandade e da devoção nesses lugares, a ponto de Vitória, por exemplo, no 19,
a Irmandade administrar a igreja do convento, que depois entrou em ruínas. Convento de Santo Antônio, mesma coisa. No convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, a presença da Irmandade é inclusive anterior a muitas do Nordeste. O relato do primeiro milagre atribuído a São Benedito no Brasil acontece e é narrado pelo Frei Apolinário no convento de Santo Antônio do Rio de Janeiro, em 1613, e até hoje existe uma imagem do século XVIII, uma imagem de São Benedito em um dos altares do claustro central do convento. E nesse convento foi possível identificar a localização do oratório na portaria do convento, ou seja, logo na entrada, também como acontece no convento de Cairu e outros do Nordeste. Angra dos Reis, um outro convento capucho aqui do Sudeste, no litoral do Rio de Janeiro. A Irmandade ficou no convento até a saída dos frades, e depois ela se transferida para a matriz da cidade, e hoje há uma devoção, inclusive a Benedito, tão forte em Angra dos Reis, que apesar dele não ser o patrono da cidade, nem o santo, o titular, né, ali são os Reis Magos, ele é feriado municipal, e é celebrada a festa de Benedito ali, e existe ainda a imagem de São Benedito que veio do convento no Museu de Arte Sacra de Angra dos Reis, né? A imagem original cultuada pela Irmandade no convento de Angra. Estou quase terminando. Convento São Luís de Itu, também um caso bem peculiar, esse que nós vemos, a Irmandade e a Ordem Terceira juntas, com a saída dos frades, no convento, administrando o convento, administrando a igreja, e depois se transferindo para uma igreja própria, que é essa que aparece ali na apresentação da Janaína, da professora Janaína, anteriormente, aquela igreja construída pela Ordem Terceira e pela Irmandade de São Benedito, transferindo todo o acervo de arte sacra do convento e da igreja da Ordem Terceira para a igreja de São Benedito, né, lá de Itu. Depois São Sebastião, muito parecido também. São Sebastião, a Irmandade é transferida para a matriz com a saída dos frades, mas é possível localizar, então, a Irmandade ali, né? E aí, por fim, o convento de São Francisco de São Paulo, que é o objeto da minha pesquisa, eu aprofundei um pouco mais, e o convento de São Francisco, então, tem todo um caso particular, como nesses vários outros que eu apresentei anteriormente. No convento de São Francisco, a Irmandade, no século XIX, passa a administrar o convento, mas no São Francisco é possível localizar o lugar exato do oratório dedicado a São Benedito, já no começo do convento, no século XVII, 1639, o Frei Basílio Hever vai dizer que existia uma capela dedicada a São Benedito, ou dedicada a Benedito, no convento de São Paulo, e ele vai, inclusive, dizer o lugar, né, que desde o 17 existia ali na igreja uma capela, um oratório dedicado a Benedito, onde os escravizados cultuavam o Santo Preto. Foi fundada, parece, não muitos anos depois de concluir a construção da igreja, e desde o 18 existia na parede, segundo ele, na parede da igreja, uma capelinha de São Benedito, com portinha que abria para o claustro. E aí eu trouxe uma planta moderna, planta baixa do convento de São Francisco, para a gente tentar visualizar o lugar da citação do Frei Basílio, que é exatamente esse lado oposto, o lado do convento. Esse lado hoje é a Faculdade de Direito, né? Mas logo na entrada, aqui nós tínhamos a portaria e uma capela. Então, como cita o Frei Basílio, uma capela na parede da igreja com porta que dá para o claustro. Esse era o espaço do claustro, ou seja, de acesso ao claustro. E aqui nós tínhamos, então, a capelinha dedicada a Benedito, que é transferida no 18, já em 1745, e isso é inusitado, porque ele era beato aqui, mas ainda não era santo, para o altar de Santo Antônio. Não é um altar dedicado a ele, mas é o altar de Santo Antônio, o altar colateral, e essa
imagem de Benedito ficou aí ao longo do 18 e até a primeira metade do 19, quando a Irmandade, então, vai transferir a imagem de São Benedito para o altar-mor, que é esse altar aí comprado no final do 19, 1880, depois do incêndio que destruiu o altar anterior. Nesse espaço, exatamente onde está hoje São Francisco, novamente, esteve a imagem de São Benedito. E aí são vários os frades que vão citar essa audácia da Irmandade em transferir o Santo Preto para o lugar de São Benedito, de São Francisco. Esse é um deles, Frei Diogo de Freitas. Em 42 ele escreve dizendo que a Irmandade se julgava dono da igreja, substitui o santo, enfim, coloca São Benedito no altar-mor. E aí tem alguns documentos da própria Irmandade que citam a presença do santo no altar-mor. Lembrando que, no final do 19, muitas dessas irmandades conseguiram construir, como em Itu, uma igreja própria, particular, e aí sim o santo vai ser o titular e vai estar no lugar mais importante da igreja, que é o altar-mor, né, o retábulo-mor. Mas nesse caso aqui, de São Paulo, ele vai migrar ao longo dos séculos, entre uma portinha que dava para o claustro, o altar colateral de Santo Antônio, enfim, o altar-mor, como eles citam aqui no inventário deles. Enfim, aí algumas referências e obrigado pela atenção de vocês. Salve São Benedito. Muitíssimo obrigado, Frei Alvaci. Interessantíssima a sua exposição, ainda mais nesse dia. Mas me chamou muita atenção, né, o quanto a disputa pelo poder, a disputa pela ocupação dos espaços dentro da igreja também é uma disputa pela própria existência enquanto particularidade religiosa naquele espaço. E como, de certa forma, é interessante, né, que na lógica individual do grupo ou do fiel em si, dentro da sua própria religiosidade, dentro da sua própria dentro dessa economia de afeto entre o fiel, o grupo e o santo, de certa forma, encontrar um local para o São Benedito dentro dentro de um grupo escravizado que não pode circular livremente no espaço sacro, isso inverte a própria lógica do espaço sagrado, que o espaço mais sagrado dentro de uma lógica simbólica tradicional é invertido dentro daquilo que é possível para aquela comunidade, né? Uma espécie de inversão de espaço, de importância. Muito, muito, muito instigante. Muito obrigado. Obrigado, eu.